Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva. Olá, e eu sou a Cláudia Moreira. No episódio de hoje, iremos falar sobre os desafios relativos à recepção de estudantes imigrantes em dois países muito distintos entre si, a Alemanha e o Brasil. Vamos conhecer quais são as características que aproximam e distanciam esses dois países quando se pensa nas formas como cada estado cria estratégias para acolher imigrantes, sobretudo aqueles que demandam pela escola. Então, para resumir, eu acho que o direito à educação linguística envolve essas duas frentes. A educação da língua de herança, da língua materna, que alimenta também esse laço afetivo, identitário de quem somos com o país de origem, e também a educação da língua do país de acolhimento, né? Enquanto aí sim pensando em via de integração, de acesso escolar, social. Connosco temos Bruna Ruano, que é uma das idealizadoras do projeto de extensão português-brasileiro para a migração humanitária da UFPR, faz parte do programa Política Migratória e Universidade Brasileira, vinculada à Cátedra Seixas Vieira de Melo, do Acnur, é membro do Grupo de Pesquisa Educação e Deslocamento Humano Forçados, Trânsitos Interdisciplinares, certificado pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil. Atualmente é professora junto do Departamento de Estudos Lusófonos da Universidade Lumière Lyon 2, em França. Bruna Ruano, seja bem-vinda ao Eduquê. Muitíssimo obrigada. Bruna, como a gente já vem conversando, né? Essa nossa temporada do Eduquê, a gente está tratando da questão do direito à educação em condições de imigração e a gente se interessou em trazer você para o nosso podcast por conta da publicação do artigo intitulado Direito à Educação Linguística de Alunos Migrantes e Refugiados, Reflexões Sociopolíticas, Sociolinguísticas e Educativas em torno dos casos brasileiro e alemão, que foi publicado nos Arquivos Analíticos de Políticas Educativas lá no ano de 2021. A gente quer começar por aí. Assim, você conta pra gente o que te motivou pessoalmente a fazer essa abordagem desse tema junto com as coautoras do artigo, a Tatiana Friedrich e a Silvia Mello Pfeiffer. Bom, obrigada, Cláudia, obrigada, Rui. Começo agradecendo o convite, né, para essa troca, para essa conversa. Fico sempre muito feliz. É um tema que me atravessa profundamente. Então, fico muito feliz de poder bater esse papo com vocês. E aí, acho que eu preciso, antes de entrar especificamente na ideia do artigo, como ele surgiu, eu queria contextualizar um pouquinho como esse tema, né, da migração e do refúgio surgiu na minha vida em 2013, então um pouquinho mais de 10 anos atrás, para a gente chegar nesse artigo de 2021, né? Acho que vai fazer sentido para a nossa conversa, entender melhor esse meu percurso, de como que uma professora, eu sou professora de alemão e de português para estrangeiros, trabalhei sempre nessas duas frentes, como eu fui atuar, né, na prática e na área e na pesquisa da migração e do refúgio. Então, em 2013 eu trabalhava no Centro de Línguas da UFPR, no CELIM, e eu coordenava um projeto que se chamava Núcleo Tandem CELIM, que era responsável um pouco pelo acolhimento dos estrangeiros da universidade. Nesse momento, os estrangeiros intercambistas, enfim, que a universidade tinha acordos. E aí chega na minha caixa de e-mail desse projeto um pedido da Associação dos Haitianos de Curitiba. Então, em 2010, ocorre, né, o terremoto no Haiti, e aí acordos entre Brasil e Haiti, a questão do visto humanitário, enfim, e o país, e mais especificamente a região sul, Curitiba, começa a receber essa população migrante do Haiti, e eles logo se articularam politicamente, criaram essa associação e estavam buscando, então, aulas de português. Eu, como professora de português como língua estrangeira e coordenando esse projeto dos estrangeiros, chegou até mim essa demanda vindo. Isso é muito interessante, né? Porque desde sempre foi uma demanda deles, né? Dessa política de baixo para cima. E aí, bom, troquei alguns e-mails, fui falar com a minha chefe, com o coordenador do curso de letras, como que a gente podia tentar acolher essa demanda, porque na época eram 80 haitianos que eles estavam pedindo, então seriam muitos grupos, muito mais do que a gente poderia incluir, né, nas nossas turmas. E a gente, então, eu vou fazer uma reunião com essa associação, e eles falam pra gente, bom, todo mundo fala que vai ajudar a gente, que vai fazer e tal, eu quero saber quando a gente vai começar. E eu lembro que nesse momento eu estava com o João Arthur, que é um professor do Departamento de Letras, que era coordenador do curso na época, estávamos só nós dois, eu olhei para ele e falei, a gente vai começar em 2 semanas, porque eu sabia que naquele contexto
a gente teria que fazer algo imediato, né, era o que demandava, e a gente foi construindo esse projeto no nosso percurso. Então já era fim de ano, era outubro, no começo de novembro a gente começou, com alunos, a gente fez uma chamada sábado para os alunos de graduação de letras, quem tivesse interesse em trabalhar nesse projeto, que deveriam vir nessa reunião, a gente explicou brevemente, falou que cada semana a gente ia fazer o encontro de formação, que a gente estaria junto com eles, enfim, era o que era possível fazer no momento. Isso tomou grandes proporções, então a gente começa com um projeto de extensão para haitianos, muito rapidamente a gente já atendia muitas outras nacionalidades, e muito rapidamente também a gente foi vendo a necessidade de ser algo interdisciplinar, porque na sala de aula justamente começavam a surgir questões de ordem trabalhistas, né, do aluno que contava que estava sendo explorado, que não recebia hora extra, etc. E a gente foi pensando questões muito traumáticas também, né, muito rapidamente a gente recebeu os alunos sírios, e que a gente, como professor, não dava conta de todas essas demandas. Foi então que a gente chega no curso de Direito e de Psicologia, esse era nossas principais parcerias, e é até hoje, e cria esse programa, qual eu faço parte, com muito orgulho, que é o Política Migratória Universidade Brasileira. E aí a gente começa, chegando agora no artigo, a receber demandas por conta desse projeto das famílias em relação às crianças, muito rapidamente também da Prefeitura de Curitiba, da Secretaria de Estado, pedindo auxílio, como a gente começou isso bem no início, digamos, a gente teoricamente teria algum know-how enquanto a gente foi construindo, das crianças que começavam a chegar nas escolas. Então a gente começou a receber essas demandas pontuais. E aí a gente começou então a tentar ir atrás, né, de respostas, de estudos, de parcerias. E a gente criou, por exemplo, um grupo de pesquisa, que é o Educação e Deslocamentos Humanos Forçados, né? E a gente colocou 3 frentes aí. Uma frente que era de nível local, então para a gente pensar nos alunos de deslocamento forçado matriculado no ensino básico. Uma linha que a gente chamava de nível regional, que era os matriculados no ensino público do Estado, do Paraná. E a nível nacional, então a gente estava pensando nessas políticas públicas no ensino superior também. Dentro dessas leituras e grupos de pesquisa e demandas, a professora Silvia, que é uma coautora do artigo da Universidade de Hamburgo, que eu já tinha alguns contatos teóricos, enfim, de trocas, a gente convida ela, que é uma professora muito atuante nessa área de língua de acolhimento, né, na questão de migrantes e refugiados, de escolas e também da educação superior. A gente consegue trazer ela para o UFPR pelo CAP Sprint. E aí a gente começa a trabalhar muito junto, então ela deu uma disciplina concentrada na pós, ela proferiu uma palestra que era justamente sobre o acolhimento de crianças refugiadas em escolas na Alemanha, que foi muito impactante para a gente, ela participou de várias atividades do nosso programa, e ali a gente resolveu incluir, então, junto com ela, uma 4ª linha de pesquisa do nosso grupo, que era esse nível internacional. Tinha o local, do estado, o nacional, e a gente, então, inclui esse nível internacional, que era para pensar em políticas públicas numa perspectiva comparativa mesmo, né? Bruna, e eu acho que, assim, só te interrompendo, eu acho que é legal, assim, só para quem está nos ouvindo, porque a gente tem uma audiência que é brasileira, mas a gente tem uma audiência também que é da lusofonia, que é fora do Brasil, né? Só esclarecendo que o programa CAPES Sprint é um programa da CAPES, que é uma das agências de fomento à pós-graduação no Brasil, de incentivo aos programas de internacionalização da pós-graduação, né? Então, quando a professora Silvia Mello Pfeiffer vem de Hamburgo para o Brasil, ela vem por meio desse programa, né? Só para as pessoas entenderem, né, do que está sendo dito, e tem sido um programa bastante interessante nessa questão do intercâmbio, né? Perfeito, ótima colocação, Cláudia. E aí, então, a partir de então, né, dessa vinda dela, desse trabalho em conjunto, a gente, né, de muitas trocas, leituras, ela trazia, claro, a partir do caso alemão, que era o contexto que ela atuava e atua, e a gente viu que a gente tinha muito a aprender com esse contexto dela em relação às crianças, mas, ao mesmo tempo, muito a ensinar e a trocar em relação ao acolhimento no ensino superior, que era o que a gente vinha fazendo muito fortemente com a cátedra, né? Então ela ficou muito interessada com as nossas políticas de acolhimento na universidade, e a gente, por outro lado, ficou muito interessado em tudo que ela trazia, né? Dessa questão que ela estava muito implicada nas escolas. Por isso a linha de pesquisa, e por isso a gente começou então a falar, bom, vamos focar nesse estudo comparativo, pensando aqui nos desafios, mas também no que deu certo nos dois lados, quais são as lacunas, para que a gente possa tentar, cada um do seu lado, aprimorar
essa educação a nível amplo, né? Pensando desde as crianças até o ensino superior. E aí, nesse sentido, isso nos motivou, então, depois que ela veio, justamente no início de 2020, foi antes da pandemia, a gente incluiu essa linha no nosso grupo de pesquisa e trabalhou, né, muito fortemente, tanto fisicamente quanto à distância, nos motivou a escrever o artigo, né, nos arquivos analíticos que você colocou em 2021, juntamente, então, com a professora Tatiana, que era, na época, ela é do Departamento de Direito e ela coordenava tanto o programa quanto a cátedra e sempre foi uma pessoa também muito importante para a gente nas articulações das políticas que a gente conseguiu implementar. E então ela vinha um pouco com essa questão do direito e eu e a Silvia mais com essa questão das línguas, das letras. Então foi um desdobramento um pouco desses encontros também de um trabalho muito profícuo que a gente teve junto, das pesquisas, né, um pouco do acaso e chegamos então nesse texto aqui que você começou falando. Obrigado, Bruna. Muito interessante como uma demanda externa e uma articulação se transforma num programa abrangente de extensão e acho que agora faz muito mais sentido quando olhamos para o texto. Percebemos toda esta envolvência e vocês, no texto e do que estamos a falar, surge o conceito de direito à educação linguística. Pode-nos explicar o que é isto do direito à educação linguística? Perfeito. Sim, a gente costuma pensar o direito à educação linguística como uma especificidade do direito mais amplo mesmo à educação, né? Nesse caso, a educação das populações migrantes. Se a gente pensar na própria, né, Declaração dos Direitos Humanos de 48, que diz que todo ser humano, né, tem direito à educação, no caso específico dos migrantes e refugiados, aí com fundamento na teoria dos direitos humanos linguísticos, não só deve ser reconhecido, né, o direito à educação formal, como também o direito à educação linguística, né? E o que seria isso? Até porque, acho que é só interessante colocar que os direitos humanos linguísticos, a gente vai entender isso um pouquinho, e o direito da educação estão completamente interligados, né? Já que as populações que não têm os seus direitos linguísticos reconhecidos, por assim dizer, não podem usufruir, muitas vezes, dos outros direitos, como o direito à educação. Então, o que seria esse direito à educação linguística? A gente costuma dividir em dois níveis, né? Um nível individual e um nível coletivo. Então, a nível individual, a gente vai dizer que cada sujeito tem o direito de identificar-se, né, de se identificar positivamente com as suas línguas maternas e ser respeitado por isso, independente do estatuto dessa língua ou dessas línguas, né? Implicando, por exemplo, ter o direito de aprender a usar as suas línguas maternas, ou como a gente chama em linguística aplicada, a língua de herança, e ao mesmo tempo ter o direito de aprender e de usar a língua do país de acolhimento. Então seriam essas duas frentes, né? Eu ter o direito de manter a minha língua de herança, a minha língua materna, de progredir nessa língua, de estudar se eu tiver interesse, e ao mesmo tempo ter o direito a acesso de aprendizagem desta língua de acolhimento, no Brasil, o caso, né, do português, por ser a língua oficial, e assim por diante. Isso a nível individual. E a nível coletivo, a gente vai dizer que as minorias linguísticas têm direitos, e sobretudo o direito à existência, que essas línguas precisam existir. E elas podem existir e coexistir. E como, por exemplo, nessa paisagem, a gente vai chamar de paisagem social escolar, essas línguas podem estar presentes. O direito de transmitir suas línguas, né, dos pais, das famílias, de instituições, por meio de instituições educativas ou iniciativas associativas, enfim. Então, para resumir, eu acho que o direito à educação linguística envolve essas duas frentes. A educação da língua de herança, da língua materna, que alimenta também esse laço afetivo, identitário de quem somos com o país de origem, e também a educação da língua do país de acolhimento, né? Enquanto aí sim pensando em via de integração, de acesso escolar, social. E é interessante porque muitas pesquisas recentes mostram que muitos migrantes têm esse desejo, gostariam de manter as suas línguas de herança materna, mas eles não dispõem de dispositivos, de estruturas, né, de legislação específica para que isso aconteça. E a gente usa no nosso texto, né, eu fui voltar no texto antes da nossa conversa, e eu acho que é justamente isso, assim, que eles acabam ficando confinados, né, entre aspas, à língua do país de acolhimento, o que
a língua do país de acolhimento é extremamente importante, e ela é muito necessária, e ela é um direito, e ela precisa existir dentro dessas políticas. Mas pode ser também muito violento a gente pensar nesse ensino de uma forma um pouco assimilacionista, né? Onde o aprendizado dessa língua vai fazer com que ocorra um apagamento linguístico-cultural do meu repertório linguístico, da minha identidade, de quem eu sou, da onde eu venho, né? Então é pensar também, né, nessas duas frentes, né? E eu acho que, refletindo também, que pensar isso a partir do Brasil, do sul global, né, também faço muito essa reflexão, agora que eu estou aqui na França, né, também dessas diferenças, um país onde fomos colonizados, né, eu acho que a gente ainda precisa tomar um pouco mais de cuidado em relação a essas práticas, porque para a gente não transformar o ensino do português também como uma prática colonizadora um pouco, né, onde a gente acha que essas línguas, esses repertórios não possam coexistir, né, onde seria, na verdade, uma riqueza e muitos tendem a falar como um problema, né, então é também a gente refletir um pouco sobre isso, né, que o ideal seria a gente ter a possibilidade de ter aí esses dois direitos garantidos, esses direitos linguísticos, né. E é interessante, né, Bruna, porque eu penso que tem uma zona aí, né, lógico, uma coisa é o reconhecimento dessas duas dimensões do direito à educação linguística, mas que muitas vezes são direitos que são concorrentes, né, é difícil fazer um exercício de conciliação dessas duas dimensões do direito à educação linguística, né. E aí, pegando gancho nisso, eu quero te ouvir um pouco, a partir dessa ideia que tem uma dimensão individual, existe uma dimensão coletiva, e de outro lado tem o direito à língua do país de acolhimento, assim como o direito de preservação da língua do país originário, que você contasse pra gente quais as principais semelhanças e diferenças entre a experiência brasileira e a experiência alemã no que se refere à acolhida desses estudantes no sistema escolar. Bom, primeiro eu acho que os dois países têm em comum, a gente pode pensar, essa diversidade, tanto do percurso escolar dessas crianças, essa heterogeneidade de competências prévias, né? Então, muitos alunos tiveram, por exemplo, essas trajetórias escolares interrompidas por questões, né, da migração forçada, de guerras e tal. Isso é muito similar à diversidade de culturas educativas, de tradições de ensino. Então, isso é muito parecido, né? Vou tentar trazer alguns exemplos dessas diferenças, mas eu diria que, em relação à implementação dessas medidas de educação linguística, a principal delas, no caso brasileiro, que eu acho que é muito claro, é justamente políticas no Brasil construídas, o que a gente chama de bottom-up, né, de baixo para cima, que foi o meu exemplo desde o nosso programa, do nosso projeto, mas isso em políticas no geral, quando a gente está falando de políticas linguísticas relacionadas à migração e ao refúgio, à língua de acolhimento. E na Alemanha, o oposto, são políticas top-down, né, que a gente vai falar de cima para baixo. Então, são políticas que vêm do Estado, de fato. Essas políticas públicas, essas diretrizes das políticas linguísticas educacionais, os protocolos já muito bem definidos do que é necessário fazer, né? Pontos bons e ruins dos dois lados, né? Claro, tudo é um pouco complexo. Mas eu começaria falando também, a Alemanha tem um número infinitamente maior de crianças refugiadas no seu sistema de ensino, né? Então, se a gente pensar, eu até estava olhando os dados, né, novamente, 33% das crianças em idade escolar têm origem migratória. Então, é um número gigantesco. E, de fato, meus colegas que estão lá, em todas as escolas, vão ter crianças migrantes, né? Em várias faixas etárias. Inclusive, 50% se a gente considerar crianças em até 6 anos. Então, as crianças pequenas, metade das salas são de crianças, o que traz, né, muitas questões. Muita riqueza, mas também muitos desafios ali. E aí, assim, por que isso, né? Eu acho que a gente pode identificar dois componentes aí nesse processo, né, Bruno? Primeiro, o fato de a Alemanha ser o país mais rico da União Europeia. Isso é um fator de atração por si só. A questão, como você sinalizou bem, o Estado sinalizar com políticas de acolhimento, mas também a questão da proximidade dos principais pontos de conflito que geram os fatores de expulsão do próprio território alemão, né? E me ocorre, assim, mais recentemente, o caso da tragédia humanitária da população da Ucrânia, né? Perfeito, exatamente, Cláudia. E eu acho que também a tradição da Alemanha, né, desde a Segunda Guerra Mundial, dessas picos e ondas migratórias, enfim, que também você vai aprimorando políticas, né?
Se a gente for na linha do tempo mesmo. E como você mesmo disse, a antiga, né, primeira-ministra, a Angela Merkel, ela tinha uma política claramente de abertura. Em 2015, com os sírios, por exemplo, de uma vez só mais de 1 milhão, né, de sírios, e agora recentemente com a Ucrânia. Então também houve essa política e, claro, a gente não pode romantizar. Também, assim, quem vai entrar? Quem são esses sírios? Quem são esses ucranianos, né? Que tipo de formação tem essas pessoas, etc, né? Mas, de fato, é um país onde eu costumo também fazer uma diferença, isso é interessante, que a gente pensa a Alemanha como o destino, o primeiro destino. Eles querem ir para a Alemanha porque é um país rico da União Europeia, porque existe uma estrutura do Estado, de moradia, de educação, enfim. E o Brasil acaba sendo o que a gente chama de rota e não destino, muitas vezes, que é essa migração de crise que a gente costuma falar enquanto teoria, que é essa migração do sul para o sul do mundo. Então, que o Brasil muitas vezes é o que deu certo, mas que não é o destino final. E aí, isso implica também na educação, né? Porque muitas famílias estão por um tempo até achar algo melhor. Então, faz com que também as crianças ficam pouco tempo, né, nesse país e logo mudem de novo de território para buscar algo melhor, o estudo é de novo interrompido. Então também a gente fala que eles são os periféricos da periferia, né? Então isso também é bem diferente quando a gente vai pensar Alemanha e Brasil. Mas eu acho que o Brasil, que esses dados no Brasil também são um pouco supervalorizados, né? No Brasil, claro, desde 2010 a gente tem, né, um grande aumento da população migrante refugiada, mas se a gente pensar, se a gente levar em consideração o PIB, né, com o território do Brasil e tal, é um número muito baixo, é 1% da população imigrante refugiada, né? Então isso acho que já é uma diferença grande, porque se a gente tem poucos alunos, embora isso traga muitas questões, a gente não tem uma política, de fato, institucionalizada para isso, bem diferente da Alemanha, né? E aí, eu acho, se a gente pensar na aprendizagem do idioma, é interessante a gente ver a diferença desses dois países. Na Alemanha, os programas de acolhimento, né, das crianças migrantes refugiadas na escola, elas prevêem um período de 6 a 12 meses de aprendizagem intensiva do alemão. Então, não existe, assim, inclusive se você é migrante e se a escola não tem essas classes de acolhimento, você nem fica nessa escola, você é direcionado para uma outra escola. Então, eles vão diretamente para essa classe de acolhimento com um número muito alto de horas de alemão e pouco a pouco eles vão sendo integrados, digamos, né? Então no começo eles vão fazer esporte, artes plásticas, enfim, música, e pouco a pouco eles vão sendo integrados nas classes regulares. Por um lado, isso de fato ajuda muito na aprendizagem de língua, por outro também há questões de isolamento dessas crianças, né? Na questão da integração, sempre temos que olhar os dois lados, mas existe essa política muito clara da aprendizagem do alemão, o que a gente não tem no Brasil. Nada em relação a isso, absolutamente nenhum tipo de algo institucionalizado, digamos, de estrutura, que as crianças vão ter, né, horas muito altas de português como língua de acolhimento estrangeiro, excepcional, enfim. Eu acho também que na Alemanha existe essas ofertas desde o kindergarten, dos pequenininhos até, né, eles saírem da escola mesmo, então isso fica muito claro. E também tem, em quase todos os sistemas, né, porque isso depende de estado para estado, mas um suporte linguístico tanto para as famílias, para as crianças, mas também para as famílias. Então as famílias podem seguir aulas de alemão, por exemplo, e ao mesmo tempo para o corpo docente, administrativo da escola. Isso é interessante também a gente perceber que existem políticas linguísticas de ensino das línguas majoritárias dos migrantes, então do turco, do árabe, por exemplo, para os professores, para a escola. Existem cursos de quase todas as escolas que têm esses programas de acolhimento de mediação cultural, que é bastante interessante. Um trabalho interdisciplinar com intérpretes, tradutores, psicólogos, isso está dentro um pouco desse panorama de acolhimento deles. E o que eu acho interessante também, falando do que a gente discute no artigo, é que nos currículos mesmo, eles têm essas diretrizes que falam do princípio do plurilinguismo, né? Se a gente for voltar ao direito à educação linguística, que estabelece que os professores, eles deveriam tentar fazer uso desses repertórios prévios dos alunos, estimulando, então, talvez essa comparação interlinguística, né? E essa valorização. Claro que, na prática, muitos professores não estão abertos a essa diversidade linguística, né? Mas existe, pelo menos nos documentos oficiais, um pouco essa diretriz
né, de algo que a gente acredita ser positivo, embora a prática seja uma outra questão. No Brasil, acho que algo positivo é a nossa legislação em relação aos migrantes e refugiados, que é diferente da Alemanha. Então, a gente tem uma legislação que diz que todo mundo tem acesso à educação, mas a própria legislação de trabalho, por exemplo, o migrante chega, se ele faz o pedido de refúgio ou de visto humanitário, ele automaticamente, um dia depois, ele pode ter carteira de trabalho, trabalhar, o que não acontece na Alemanha. Então, a nossa legislação é, de fato, positiva, eu poderia dizer, mas na prática não existe essa preparação. E aí é muito, cada escola faz de um jeito, cada professor faz de um jeito, busca parcerias, a sociedade civil se engaja muito também nesse acolhimento, diferente da Alemanha, né, o que é positivo também. As universidades, eu percebo, né, o que trabalha mais na universidade, cada vez mais estão nas escolas, fazendo esse trabalho, né, junto e trocando com os professores, entendendo também as demandas. E eu acho que tem uma questão, fiquei pensando agora, né, que é positiva também no Brasil, embora a gente não tenha essa questão do Estado, do financiamento, né, o que a Alemanha tem, a gente tem uma flexibilidade maior. Por não ter essas questões burocráticas, a gente consegue, por exemplo, claro, depende muito do professor, né? São sempre pessoas, mas a gente consegue organizar projetos sem essa burocracia, muito mais específico para aquele grupo, para aquela demanda, quando na Alemanha isso é muito mais protocolar, né? Você não tem muita liberdade de propor projetos novos, se você percebesse, digamos, que teria essa necessidade, né? E acho que daí um negativo é o crescimento da extrema-direita, né, que a gente precisa pontuar, que é um pouco também um movimento mundial, mas na Alemanha isso vem crescendo, e que a migração e o refúgio tá no topo aí do debate político. Então isso também eu vejo como algo negativo também, né, mas é tudo muito complexo. Obrigado, Bruna. Era de facto um comentário que eu ia fazer. Assistimos o crescimento da extrema-direita e nota-se esse movimento na Europa, mas a Alemanha, quando falamos da extrema-direita na Alemanha, falamos em consequências da ascensão da extrema-direita, não é, que historicamente ainda mais nefastas do que o normal, e também estamos hoje a gravar no dia 4 de julho e neste fim de semana próximo, não é? Hoje é quinta-feira, no domingo, se não me engano, há eleições em França e vemos também uma ascensão da extrema-direita e também, novamente, os temas da migração são temas recorrentes e que devemos todos estar atentos, não é? E quando falava do Brasil também, não especificamente migração forçada, mas há uma grande percentagem da população brasileira, eu não sei quanto, mas também a origem dela é da migração, não é? Os povos, digamos, nativos que já estavam no território que é hoje o Brasil, são uma minoria também, e por isso, como nós falamos desde o início, não é, Cláudia? Nós somos uma espécie, por natureza, migrante. Quer seja forçada ou não, somos migrantes. Entretanto, quando estávamos no início a falar, falou que esta iniciativa e a origem desta demanda está também integrada numa cátedra, neste caso na cátedra Sérgio Vieira de Mello, vinculada ao Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Pode explicar melhor para nós e para os nossos ouvintes o que é esta cátedra e o trabalho que vem sendo feito, e se calhar para os ouvintes que não estão familiarizados, quem foi Sérgio Vieira de Mello? Sim, brevemente. Bom, a cátedra, né, como o nome mesmo indica, é uma homenagem, então, a esse brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, que foi um funcionário muito importante do Acnur, que é justamente o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que foi morto no Iraque e que dedicou, né, grande parte da sua carreira profissional nas Nações Unidas, né, na ONU, ao trabalho especificamente com refugiados, como funcionário do Acnur. Tem um documentário muito bom, inclusive, sobre ele, que eu recomendo quem tiver maior interesse em conhecer, né, um pouco mais essa personalidade e o trabalho dele. E a cátedra, o objetivo, então, principal dessa cátedra é promover, né, o que eles dizem é promover a educação, a pesquisa e a extensão acadêmica voltada à população em condição de refúgio. Essa cátedra surge em 2003, e é basicamente implementada essa cátedra em cooperação com a universidade. Então, é uma cátedra específica para universidades, né, brasileiras no Brasil. E neste acordo, então, é um acordo de cooperação entre o Acnur e universidades. Isso teria esse selo, digamos, da ONU, com essas universidades interessadas. E aí o Acnur, ele estabelece, então, esse termo de referência com alguns objetivos muito claros, né, responsabilidades, critérios para a adesão
da cátedra nas 3 linhas, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, que a universidade precisa ter projetos relacionados com migração e refúgio nessas 3 linhas, precisa promover políticas de inserção dessa população e tentar criar, por exemplo, né, resoluções para reconhecer diplomas, enfim, de ações efetivas dentro da temática da migração e do refúgio, mas o que eu acho bem interessante é que é justamente não só na pesquisa, e que isso precisa acontecer de fato na prática. E aí a gente tem diversas universidades que têm desenvolvido ações para fomentar o acesso e a permanência, por exemplo, da população migrante dentro da universidade, revalidação de diplomas, como eu falei, o ensino da língua portuguesa, disciplinas de graduação e pós-graduação, né? Então, a oferta de disciplinas de graduação e pós-graduação sobre a temática dos deslocamentos forçados, da migração, de crise, refugiados, que tem nos currículos, né, desses programas, seminários, tem um grande seminário da cátedra todos os anos, que são seminários interdisciplinares sobre a questão da migração e do refúgio. Então, acho que é essa parceria, que por um lado a gente tem esse selo ONU, digamos, né, dentro desse acordo, esse termo de cooperação e alguns apoios institucionais, e por outro a universidade então precisa se engajar para ser esse ator mesmo no acolhimento e na proposição de políticas universitárias e na pesquisa de forma interdisciplinar dentro, né, da migração e do refúgio. E aí, em 2014, quando a gente se transforma em programa, que aí passa a ser não só um projeto da Letras, e a gente, junto com o direito e com a psicologia, cria, e depois entra informática, medicina, enfim, outras áreas do conhecimento, mas quando a gente cria o programa em 2014, a gente consegue, então, já a partir das ações que a gente estava fazendo, entrar para a cátedra, né? Então, na UFR, a gente, um ano depois de ter formalizado esse trabalho, a gente começa a trabalhar junto com a cátedra. E que muda bastante, né? Embora a gente não tenha um apoio, digamos, financeiro, que sempre foi uma questão para a gente na universidade, das nossas demandas enquanto programa, a gente teve muitas parcerias com a cátedra que foram muito importantes, assim, de publicações e desse selo mesmo, assim, para conseguir, né, algumas coisas dentro da universidade, e de rede, né? Então as cátedras também a gente tem uma rede, então, de trocas, de seminários, de pesquisas. Então isso foi muito, no nosso caso, a nossa experiência com a cátedra foi muito positiva nesse sentido. Perfeito, Bruna. Pensando um pouco no diálogo com quem potencialmente está nos ouvindo e que está trabalhando na linha de frente da educação, que conselho você daria para essa pessoa, tendo como base a tua experiência e o teu trabalho, para que a gente possa continuar aprendendo juntos? Muito boa pergunta, Cláudia. Eu pensei bastante sobre essa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, é buscar rede. O que eu aprendi nesses anos, acho que em todas as áreas, né? Mas a própria migração e o refúgio pede um trabalho interdisciplinar. Não importa a nossa área de atuação, a gente sempre vai precisar de parceiros de outras áreas. Então, em primeiro lugar, para mim, é buscar rede, construir rede, trabalhar em conjunto. E aí eu acho que também, além dessas outras áreas do conhecimento, né, para somar, eu acho que também deve buscar rede com outras instituições, ONGs, fundações, enfim, que já trabalham, né, com essa questão. Dialogar com essas instituições, né, tentar trabalhar em conjunto. Acho muito importante também dialogar com as famílias migrantes, com os migrantes. E eu sempre costumo dizer que é tentar fazer com e não fazer para, né? E aí tentar mesmo chamar para conversar, entender melhor as demandas, entender como que a gente pode construir junto, com a participação efetiva dessas comunidades, né? Ouvir essas demandas de fato e buscar parcerias, né? Eu acho que esse seria o meu primeiro e mais importante conselho. E claro, buscar cursos de formação. A gente mesmo já foi intimado a dar vários cursos de formação que foram trocas muito grandes, né? Que, claro, a gente trazia algumas questões que a gente estava desenvolvendo, de pesquisas, de prática, e ao mesmo tempo aprendendo com os professores que estavam, né, lá na linha de frente, entendendo essas realidades, o que fizesse com que a gente refletisse também em conjunto e pensasse, né, em cada contexto o que poderia funcionar melhor. São contextos muito singulares, o que a gente tem. E aí eu também acho que
falaria, um conselho é esperançar mesmo, lembrando aí que a gente precisa acreditar que é possível, né, integrar e coexistir e valorizar, né, essas línguas, culturas, se abrir para o novo, porque é sair da nossa linha, da nossa zona de conforto mesmo, né, algo que eu aprendi com o programa, que foi um desafio muito grande, foi mover estruturas. Eu diria assim, bom, você vai ter que mover estruturas, porque o que está organizado enquanto políticas educacionais não vão ser suficientes para essa população. Então, a gente vai ter que fazer algo novo. A gente não vai poder ficar nesse protocolo que temos até então. Então, a gente vai ter que mover estruturas, a gente vai ter que se unir para conseguir fazer isso, a gente vai ter que mostrar pela prática por que isso é importante, né? Mas que não desista mesmo. Eu acho que no nosso programa o que eu aprendi foi que a gente foi comendo pelas bordas, assim, até que a gente conseguiu institucionalizar várias resoluções e políticas e implementar de fato. Mas como a gente constrói de baixo para cima, isso não é dado, né? Então, e aí pra gente conseguir fazer isso vai ter que ser em conjunto, vai ter que ser unindo esforços, vai ter que ser acreditando, né? Utopias, mas que, como diz o Galeano, faz a gente caminhar, né? Acho que basicamente seria isso, assim, que a gente precisa se unir. E depois deste apelo ao esperançar e de trabalhar em rede, chegamos ao fim do episódio de hoje. Bruna Ruano, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Eu agradeço muito o espaço e a troca, Rui e Cláudia. Muito obrigada. Pode aceder às informações sobre o tema tratado hoje na descrição deste episódio. O Eduquê é uma produção Fresh Ed. Por favor, note que as opiniões expressas no Eduquê são exclusivamente dos anfitriões ou dos convidados entrevistados, e não do Fresh Ed, que não assume nenhuma posição institucional. Se você gostou do Eduquê, partilhe os nossos episódios e deixe a sua avaliação na sua plataforma de podcast favorita. Podem também entrar em contato conosco através do nosso Twitter, @eduquepodcast, para partilhar opiniões sobre os episódios, temas de interesse e fazer perguntas. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. A equipe do Eduquê inclui também José Leite Neto e Liz Cabral. A música original do Eduquê é de Joseph Minadel, do Pattern Basic Music. O Eduquê é um podcast independente sem anúncios e é possível graças ao apoio da NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais de Cooperação, Educação e Treinamento, do Fundo da Família Chassedev, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná e por ouvintes como você. Por favor, considere fazer uma doação para o Eduquê visitando freshedpodcast.com.donate. Aqui quem fala é Cláudia Moreira. E Rui da Silva, até ao próximo episódio.